Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso programa Conversar é Preciso. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito interessante também, que a gente já vem tratando nos socioambientais, né? Mas a mediação de conflitos de grande impacto, né? Por exemplo, quando cai um avião, né? Morre 300 de uma vez só, né? Então, nós vamos tratar daquele voo 447 da Air France em 2009. E vamos falar, en passant, sobre o nosso próprio aqui, da TAM. A gente tem um próprio Por falta acidente. de outro, Eu temos um anotei próprio. até aqui, é o voo 3054 da TAM, que veio de Porto Alegre à noite para Congonhas, em 2007. Então, nós vamos fazer uns paralelos, mas basicamente desse da Air France, né? E eles têm grande impacto, por quê? Tá Porque apressada, porque eu aqui, Gisele, meu Deus, tá aqui o gente. Companheiros Bruno, aqui de toda ela saiu assim, ótimo, assunto. Ótimo, Que ela quer ótimo. sair pra Eu tô pular carnaval, eu tô gente. conversando aqui com eles e me esqueci. A gente nem tá aqui. Eu estou vermelha, acho. Não, nem fiquei vermelha mais, gente. Tô ficando sem vergonha. Isso aí é pressa pro carnaval, gente. Quer sair com Ai, carnaval. não, então vamos rebobinando aqui, Lígia Fortes, no Conversar é Preciso. Muito obrigada pela audiência, sejam bem-vindos. Agora aqui com o Bruno Barim e a Gisele Fernandes. Ela não esqueceu. Vão aqui me Agora acompanhar foi. nessa luxuosa assistência dos dois. Muito obrigada a vocês. Vamos lá. Vamos lá, cumprimentem o nosso público. Boa tarde, gente. Abraço grande. Vamos lá. Boa tarde, gente. Um excelente carnaval aí pra quem tá pulando, quem tá na folia. Que, pra quem estiver ouvindo, quiser entrar em contato com a gente, pode entrar pelo nosso WhatsApp de número 991455258. Também em todas as redes sociais, Facebook, YouTube. Se quiser entrar em contato com a gente por esses canais, a gente também tá lá. E se você perder alguma parte do programa, ou gosta do som da nossa voz, também tem as reprises do linda. programa, por assim dizer. Nossas vozes são E maravilhosas. também a gente tem as reprises dos programas às quintas-feiras, às 19 horas, e também aos sábados, às 5 horas. Isso aí. Pronto, eu posso falar agora? Agora a gente Eu tô deixa. tímida agora. Voltamos nos trilhos agora. Eu tô com medo, A muito gente tá medo. te entregando tudo agora. Toma. Então, pessoal, nós vamos falar desses conflitos quando há eventos de alto impacto, né? Por exemplo, Brumadinho. Vamos usar os exemplos aqui. No Brasil não faltam, Não falta, né? exatamente. A Samarco, lá em Mariana, Brumadinho, o voo 447, que não foi aqui, mas teve brasileiros envolvidos, e o voo 3054 da TAM, de Porto Alegre para São Paulo. O avião não parou em Congonhas, vocês sabem, passou por cima da 23 de maio e caiu nos galpões, num prédio lá do outro lado da 23 de maio. É importante dizer que esses conflitos, todos os conflitos que são coletivos, eles são especialmente complicados, né? A tendência, a escala do conflito lá para cima é muito grande. Sim. Porque de um lado tem um lado comercial, vamos dizer assim, econômico, da empresa que causou aquilo, e do outro lado as pessoas que precisam ser indenizadas, as vítimas ou os familiares das vítimas, né? Então, aparentemente, você não tem o quê? A nossa intersecção. Aquela questão de ver os interesses em comum. Agora, é que aqui no Brasil, como a memória é curta, essa questão dessa intersecção de interesses, por exemplo, a empresa não tem interesse em ter seu nome ligado a uma tragédia sem ter reparado, né, dignamente
e num tempo decente as vítimas e os familiares, por exemplo. Não deveria, né, ter isso, não deveria ter essa, vamos dizer assim, essa cultura. Mas essa cultura, eles dizem assim, cultura, ora a cultura, né? Ora Quem a se cultura. importa com ela? Então, vocês veem aí que Mariana se arrasta, já fez 5 anos? 5 anos. 5 anos. Brumadinho já fez um mês, né? Já fez um mês. Além dos danos ambientais continuarem, Sim. as pessoas ainda não foram indenizadas, né? De uma forma correta. Tudo foi judicializado. Você me trouxe um dado de não teve nenhum acordo de nada. Não, Tudo nada. foi judicializado. Tudo foi judicializado, porque- até porque não entraram num acordo do quanto tinha que ajudar as famílias. Na verdade, entre parênteses, né? Houve alguma tentativa da Samarco em trazer para as famílias um pagamento de aluguel temporário, coisas do tipo, mas a indenização não foi ainda... Não chegou a um consentimento. Não. Nada foi pago, né? Nada foi pago, Nada até foi porque pago. mandaram aí a questão para o judiciário, porque não se entrou num acordo. E as pessoas continuam em hotéis, em casas alugadas, Sim, né? sim. Tal. Então, a vida das pessoas, né? O que tem? São só pessoas, né, pessoal? Então, esses conflitos coletivos de muita gente, de alto impacto, eles são particularmente complicadíssimos, né? Porque são muitas vozes, são multipartidários, né? São multipartes, né? Então fica muito complicado. Agora, esse exemplo que nós estamos trazendo desse voo 447 da Air France, ele tem algumas particularidades e algumas técnicas que foram usadas que deram muito resultado e que a gente se entristece muito, porque essas técnicas são muito, mas amplamente aplicáveis em Brumadinho, em Mariana, são muito aplicáveis, não tem problema nenhum, desde que as pessoas fiquem coesas, né? Que haja, tudo bem, são multipartes, mas que haja uma coesão de atitudes e de interesses. Porque, embora cada pessoa seja uma pessoa, uma vantagem desse tipo de conflito é que você tem semelhanças. Os fatos são os mesmos. O fato é um só. Explodiu a barragem e matou todo mundo, muita gente. Eu ouso dizer que eu acredito que em Brumadinho ainda tenha mais identidade entre as pessoas do que nesse caso com o 447, com né? certeza. E que se chegou, em tão pouco tempo, numa solução que foi boa para as partes. É claro, a gente não sei se a gente pode usar como boa, porque se perdeu pais de família, filhos, sim, enfim. Mas boa pelo que ficou, né? Em termos de resultado, realmente. Então, esse tipo de conflito, ele tem essa vantagem, né? Dos fatos serem os mesmos para todo mundo. Todo mundo que ainda não foram encontrados todos os corpos, são mais de 300 pessoas. E sabe-se lá, né, pessoal, né, quem é que realmente morreu, né? Se é só isso, né? Não que estejam escondendo, mas imagina, numa avalanche daquela lá... É o que conseguiu contabilizar, né? De maneira exatamente. oficial. Tem-se ideia dos funcionários, mas das pessoas em si que foram atingidas nas casas, enfim. É mais complexo, né? Os dois são muito mais complexos do que esse do voo, porque aqui você tem a lista de passageiros, você tem... Enfim, não tem como escapar, né? Mas é muito interessante que os conflitos, eles podem ser resolvidos segundo duas lógicas, né? Basicamente. Uma lógica binária, que é aquela lógica assim, pessoal, é o certo ou errado, eu ganho, você perde, né? É isso. Que é a lógica usada nos processos judiciais. Exatamente. Sim. Pode haver, exatamente, na judicialização. Realmente é isso que eu ia trazer, né? Então, nessa lógica, você tem partes antagônicas. Desculpe, pessoal. Você tem partes que são o autor e o réu. Sim. Você tem um ganhador e um perdedor. Ou um ganhador em parte, um perdedor em parte. Mas, no mínimo, isso. E
em regra, sem resolver o conflito em si. Ou seja, o autor sai. Eu também quero. É água, mesmo. Pessoal. Eu também quero. É para você mesmo. Eu tô tossindo aqui. É esse aqui? É. O autor ganha, mas às vezes o autor não leva, né? Porque o réu não tem bens para serem executados. Então o conflito, ele não se dissipa. Ele não se dissipa. O que se busca pela mediação, pela negociação, é exatamente se chegar a um ponto que as duas partes consigam equacionar o conflito e consigam ter o ganha-ganha. Não é uma coisa absoluta de ganhar tudo, os dois, sim, mas ganhar uma boa parte, não perder grande parte. Não é? Aquela questão, né? Ambas as partes concordarem que a resolução foi interessante para as duas. Considerando todo o conflito, tudo que aconteceu. O contexto de tudo. Sim. Exatamente. E a mediação, eu acho que esse papel, não só de resolver o conflito, né? Mas também colocar fim naquela tensão que existe entre as pessoas, sim, né? Sim. Entre as partes, principalmente nessa situação aqui, em que as pessoas estavam à flor da pele, né? Literalmente. Foram 57 vidas brasileiras que foram levadas. E mais de 200 mortos, sim, né? Sim. E mais de 200 mortos. E o pessoal do exterior, quem tinham outras nacionalidades, resolveram lá. Mas aqui, foi por uma questão de soberania. Estrangeiros e os estrangeiros residentes aqui e os brasileiros resolveram por aqui. Então, é uma resolução através da mediação, assim, vamos dizer, é um ícone, né, pessoal? É uma coisa que realmente pode ser duplicada, replicada para vários tipos de conflitos, inclusive por isso que a gente fez o gancho com Mariana, com Brumadinho, adaptado, mas é um modelo que é sistêmico, né? É um desenho de um sistema de mediação. Você estabeleceu um parâmetro a ser seguido. Isso, né? Um parâmetro a ser seguido e adaptado para esses tipos de desastres de grande impacto. Então, assim, sempre que se pensa num conflito dessa natureza, como nos de guerras, de desentendimentos, como está acontecendo na Venezuela, essa questão da mediação que se pensou através do Papa, sim, uma mediação interna que seria o ideal, sem ninguém interferir na Venezuela, né? Seria o ideal. Porque interna, você, em curto tempo, poupa vidas, né? Poupa vidas, porque tem muita gente morrendo também nesses casos, desses desastres desse nível de impacto, que nem Mariana e Brumadinho também. As pessoas têm as vidas destruídas, então morrem de depressão, de doenças, porque perderam entes, perderam arrimo de família, perderam filhos, perderam os amores da vida, né? Sim. A estrutura familiar foi destroçada. Então, a mediação realmente ela se apresenta como um caminho mais curto, sem dúvida nenhuma. E a mediação extrajudicial, não a judicial, a extrajudicial, não é? Onde você chama mediadores competentes que estão acostumados a fazer esse tipo de negociação e o resultado, além de ser mais curto, também envolve menos dinheiro e menos sofrimento emocional para as vítimas, né? Porque elas já estão passando por bastante sofrimento, né? Então, nós estamos falando de lógica, essa lógica da judicialização e da extrajudicial, da mediação, qual que é? É uma lógica que todos ganham, né, pessoal? De qualquer forma, todos ganham e o conflito realmente é resolvido, né, Gi? Com certeza. As partes saem satisfeitas em termos de necessidades, né, de interesses, e elas também passam a entender e ver o lado da outra parte, né? Porque não basta simplesmente você ter o seu interesse satisfeito, porque a outra parte também tem interesses. E a outra parte também quer ver os interesses dela satisfeitos. E a autocomposição, ela é usada, a mediação é um método de autocomposição. Autocomposição já diz o quê?
você se administra. As partes constroem o consenso. Exatamente. Né? Então, isso leva a uma solução muito forte, né? Você se autorresponsabiliza, as duas partes se autorresponsabilizam pelo que elas decidirem. Aliás, na vida é muito importante, né? Que ela seja vivida dessa forma, né? A autorresponsabilização, né? Então, traz uma solução que ela é consequente. Como eu estava dizendo, Gi, você também, nós estudamos muito esse caso aí. Então, o que foi feito no caso do voo 447, que não foi feito no voo 3054 da TAM, e que até hoje as pessoas todas não receberam, né? É uma vergonha nacional, porque o voo é de Porto Alegre para cá, é a TAM, era um voo doméstico, né? E que as culpas, né, estavam bem definidas, os dolos, inclusive, né? Então, não se fez esse desenho que se chama desenho de sistemas de resolução de disputas. Ou seja, o mediador, ele senta e vai desenhar isso. Como que ele vai desenhar? Primeiro, ele vai levantar o número de vítimas, ele vai pegar as empresas, ele vai ver a cultura das empresas também, ele vai ver o nível socioeconômico das vítimas. E aí, né, Gi, a gente entra naquele... no programa de indenização desse voo aqui, mas entra naquilo que nós estávamos falando. Por que a dificuldade tão grande em Brumadinho, em Mariana e no voo da TAM aqui no Brasil? Por que mesmo, Gi? A Gi vai contar para vocês. Essa novidade. Essa novidade. Simplesmente por conta do poder aquisitivo das pessoas envolvidas. É claro que quando a gente fala de um voo, do voo 447, da Air France, a gente já para e pensa, pessoas num avião a caminho da França. Realmente, o poder aquisitivo não é pequeno. Não. Mas quando a gente fala em Brumadinho, em que atingiu trabalhadores essencialmente, e as pessoas no seu dia a dia, né? No seu dia a dia, como que a gente pode não enxergar que o poder aquisitivo aqui faz toda a diferença? Toda a diferença. Porque as pessoas aqui envolvidas no voo 447, elas tinham uma capacidade econômica muito maior e, por isso, uma capacidade de entender as consequências daquilo que estava acontecendo e a possibilidade da contratação de advogados que pudessem auxiliar da maneira melhor possível as partes. Infelizmente, em Brumadinho não é isso que acontece. E nem Mariana, né? As pessoas, de certa forma, houve uma tentativa de auxílio, ainda, né, com relação a Brumadinho, uma tentativa de auxílio pelo Ministério Público, mas, infelizmente, o poder aquisitivo da Vale e da Samarco está sobrepondo aí as necessidades das pessoas. É muito, muito complicado isso mesmo. É mais complicado porque envolve um desastre de alto impacto socioambiental, né? Então, tem duas coisas aí. Sequer conseguiram resgatar ainda todos os corpos, né? Embora o esforço seja enorme, né, da parte dos bombeiros, enfim, do Estado. E dos voluntários que estão trabalhando. Dos voluntários que estão trabalhando. Mas é muito interessante, porque aqui não é impossível, mas você tem que Trabalhar. Você tem que fazer esse desenho do sistema de indenizações, criar... Como que aconteceu aqui? Se criaram câmaras, né? Nessa questão... Da TAM se criou, mas não teve resultado. Nessa questão da Air France também. E o que aconteceu? O Ministério da Justiça esteve envolvido, o Ministério Público do Rio de Janeiro, o PROCON do Rio de Janeiro também. E além dos próprios mediadores, que fizeram esse desenho. Como é que é esse desenho? Gente, além da companhia aérea, além dos passageiros mortos, além das famílias, tem uma personagem aqui muito importante, que é a empresa de seguros. Para que haja o pagamento das indenizações, eu tenho até medo de pensar se havia seguro lá.
né? Eu pensei, depois eu falei, não vou pensar Acho nisso. que se tivesse já estava Já, não deve ter. Mas assim, então tem a companhia de seguro. Tudo tem que ser estruturado de uma forma que a companhia de seguro possa pagar. Ela tem que ter provas, ela tem que documentar essa indenização astronômica que ela teve que pagar. Sim. Porque foi isso que aconteceu na Air France, né? Sim. Então, eles criaram essas câmaras e as tratativas básicas aconteceram entre as famílias das vítimas. Não teve vítima, porque as vítimas morreram todas. Lá não teve sobrevivente. Né? E nem na TAM também, né? Não teve sobrevivente. Então, o que aconteceu? Eles criaram uma estrutura a partir de um planejamento que se chamou esse desenho de sistemas de resolução de disputas e criaram um programa para a indenização desse voo, para a indenização dos familiares. Sim. Foi isso que aconteceu. Simplesmente isso. Mas são coisas que você não vê essa unidade, essa união e essa análise sistêmica do que aconteceu. Você tem que analisar isso dentro de um contexto do desastre, da sistematização, né? Você tem que analisar caso a caso, mas dentro de um contexto geral. Sim. Dá a impressão que a gente está aqui querendo dar aula sobre isso. Não é isso. Mas, assim, não se vê a sociedade e as vítimas e os familiares, as vítimas sobreviventes e os familiares, não veem nenhum tipo de coisa assim. Não. Você não vê, não é, Afrânio? Porque não vê nenhum movimento nesse sentido. Nessas duas cidades. O que acontece? Você falou muito bem, essa questão, a gente conversou muito sobre isso. Sim. A questão econômica, a questão do poder também, político. É o primeiro degrau. Tem o poder político e a questão econômica. Todos ali trabalham para Samarco, trabalham para Vale. Todos ali, a cidade, praticamente, as duas cidades, Mariana e Brumadinho, completamente dependentes. Então você tem isso aqui, né, gente? A Vale aqui em cima, continua, e o pessoalzinho aqui embaixo. É isso. É simples assim. Aqui não foi bem assim, né, nessa questão do voo. As pessoas tinham um poder aquisitivo maior e como a Gi colocou, elas tinham condições de entender melhor. Não que o pessoal de Brumadinho não entenda o prejuízo que teve, não. Mas elas têm condições. Alcançar, assistência. Elas têm uma assistência mais técnica, sim, mais autorizada, que lhes dão um respaldo, não é? E tem a questão da seguradora, né? E tem a questão da seguradora. Sim. Diga, o que foi muito importante aqui, interessante, é porque nesse programa as pessoas foram trazidas, ainda que tenham poder aquisitivo alto e tal, elas foram trazidas todas para um pé de igualdade. Tanto a empresa quanto as partes, e juntas poderem construir essa possibilidade, né, de um acordo mesmo, de uma resolução. De consenso, porque foi trazido tanto a questão moral, que sabidamente se existia. Ética, né? Ética e a questão material. Então, tudo isso teve que ser colocado num pé de igualdade para que as pessoas pudessem ser atendidas de verdade. A mesa de negociação, pessoal, se não estiver exatamente isso, se não tivermos isso, não existe mediação possível. Aliás, em lugar nenhum, nem diálogo possível. Se você não colocar isso assim, se o mediador à mesa de qualquer negociação não colocar, ali pode estar o presidente da Vale e o carinha que perdeu 5 porcos e um sítiozinho, mas ali são duas pessoas absolutamente iguais, né? Só que tem um detalhe, quem tem que pagar é a Vale, né? Tem que pagar é a Vale. Então, se você não conseguir fazer isso, fica impossível. Fica impossível, né, Bruno? Sim, a questão de você conseguir igualar as forças, né? Na mediação, sim, não pode haver essa desigualdade de forças. Porque essa questão é um diálogo ali. É um diálogo. E se há uma desigualdade de forças, por que a força que está acima vai se interessar? E não é um movimentar da força que está embaixo até a força que está em cima, não. Sim, pelo contrário. É a força que está em cima para chegar até as pessoas.
né? E isso a gente não vê. Infelizmente, com relação a Brumadinho e Mariana, a gente não vê as empresas que são responsáveis pelo pagamento dessas indenizações virem até e tem aquele detalhe também, que é assim, você não pode ser lento nisso, mas também não pode ser rápido a ponto de cometer injustiças. Porque as indenizações, elas têm que ser justas. Sim. Elas têm que ser justas. E para aferir isso, você tem que ter um plano, né? Vamos combinar, né? Tem que ter um plano, pessoal, para fazer qualquer coisa, para ajuizar uma ação, para fazer uma mediação, para sentar à mesa, né? Né, gente, né? Não é, Bruno? Para sentar à mesa, para negociar, você tem que ter um plano, você tem que entender o que está acontecendo. E aquela questão, você está tentando estabelecer um valor para a vida do filho que você perdeu, do parente que você perdeu. É duro, né? São coisas extremamente complexas. Porque não tem valor, né? Exatamente. Só que aquela questão, tem que estabelecer um valor. Para você tem que reconstruir a vida. E tem que ter esse valor. Sim. E tem que ter esse valor, sim. Tem que pagar. Né? Não vai trazer de volta. Não vai, mas tem que pagar, sim. E não só um valor porque, como eu falei, né? A maioria é trabalhadores aí, muitos pais de família rimos, né? Não só um valor para aquele momento, mas um valor que possa fazer com que as pessoas vão paulatinamente construindo a vida delas, né? Sim. De forma gradual, vão voltando a reconstruir suas vidas. Você falou muito bem, Gi, porque ninguém quer viver de aluguel e nem morando em hotel, né, como pessoal? Acontece com o caso de Mariana, né? Ninguém quer viver desse jeito. Pessoas que viviam no campo, inclusive, né? Que tinham outro tipo de vida. E aí se abre campo para vir as pessoas que, infelizmente, estão em situações assim, de forma muito ruins, né? Porque perderam as pessoas, né? Então, para você conseguir sentar à mesa e negociar esse tipo de coisa, você tem que estabelecer primeiro um ambiente amistoso, não de guerra, Sim. não adversarial. Sim, com certeza. Tá, vamos supor que ficou aqui, né? Tá tudo bem. Então, vamos sentar aí não adversarial. As duas partes têm que se colocar no lugar do outro. Sim. Tem que entender o que o outro está falando. Sim. Aquela Tem que ter empatia. A escuta tem que ser construtiva e não destrutiva. Sim. Dos dois lados. Olha que coisa difícil. Por isso que a orientação, ela tem que ser firme, ela tem que ser muito competente, não é? Com certeza. E enquanto isso não acontece, enquanto as pessoas não se comunicam ou se abrem para ouvir o outro lado e para entender o outro lado, nada se sustenta. Não, e as partes, elas têm que se sentir detentoras de decisões. Sim. Não é a Vale que vai decidir, não é... São as duas partes, mas as duas partes têm que ser detentoras de decisões, e decisões justas. Sim, e as partes vão decidir com base naquilo que é colocado como possibilidade pela outra. Sem dúvida. Então, assim, tudo bem, a Vale vai dizer, olha, o que eu posso é isso. Um exemplo, né? Sim, sim. Nesse mais próximo da gente. O que eu posso é isso. Então, mas o que a gente gostaria é isso. Mas por que você gostaria isso e você pode isso? E aí, colocando e assim construindo as possibilidades, as necessidades das pessoas, sim, né? Sim. Tanto do lado da empresa que tem que pagar, como de quem tem que receber, para ninguém ficar... A Vale não quer ficar maculada com isso, apesar de que vai ficar, né? Ela não quer, mas já está, e não está fazendo está. Por merecer um outro tipo aí a gente já realmente... de coisa. Então, perde a linha do desenho. Vê, não, perde a linha do desenho, isso mesmo, gente. Brilhante. Perde a linha do desenho e você não consegue o diálogo. Sim. Eu fico assim, me colocando no lugar daquele senhorzinho que viveu lá 60 anos no mesmo lugar, sabe, lá com a sua criação, a sua plantação, tal. Como que isso vai? Ele tem que ser acolhido. Sim. No caso desse voo aí, o acolhimento tinha um nivelamento, né? As pessoas tinham um nível socioeconômico alto. Então, como acolher essa pessoa? Essa pessoa tem que ser acolhida adequadamente. Tem que ter um escritório, o cara tem que ir lá, ele tem que ser ouvido, né? E esse trabalho tem que ser capaz de acolher a dor dessas pessoas. Sim. Ele tem que ser capaz de acolher a dor, né? De minar a raiva, a desconfiança. Está todo mundo desconfiado. Claro. Imagina, quem é que vai confiar na Vale? Fica muito difícil, muito difícil. Já deu tempo, Frânio?
Bom, pessoal, nós ainda vamos acabar de falar sobre isso. Nós vamos trazer mais detalhes de algumas... Nós vamos sair desse tema de conflitos no próximo programa, mas nós vamos acabar de contar para vocês nesse plano de indenizações, nesse programa de indenizações que a Air France e a seguradora, garantiu para essas vítimas, para essas famílias, foram aplicados vários princípios. E esses princípios são muito importantes. São coisas que não estão acontecendo aqui. Que deveriam, é impressionante. Né? E nem aconteceu no caso da TAM, né? A TAM teve alguns casos que foram indenizados, que foram mediados. Esses casos foram mediados, nem todos foram judicializados. Esses casos foram mediados e conseguiram receber as indenizações. Mas quem judicializou está chorando até hoje. Né? É porque como houve uma divisão, alguns decidiram por judicializar e outros mediar. Agora nós vamos para o nosso Conversa na Varanda, pessoal. Nosso chique, maravilhoso. E ao final o Bruno repete todas as mídias e o telefone. Tá, Bruno? Isso mesmo. Pessoal, então vamos lá. Hoje o nosso Conversa na Varanda é sobre criminalização da homofobia aqui no Brasil, né? Um assunto urgente, que urge e que, como o nosso parlamento não legislou a respeito, a questão está numa ação... Duas ações. Sim. Em duas ações no Supremo Tribunal Federal que estão agora na pauta de julgamento. Já teve uma primeira fase... e nós vamos aqui, em rápidas pinceladas, esclarecer para vocês. Nesse meio de carnaval, pessoal, é um assunto muito pertinente. Por favor, hein? Né? Nós estamos, então, aí aguardando o julgamento dessas duas ações. Até o momento, nós tivemos 4 votos já, tá? Já teve uma sessão no Supremo Tribunal. Quando foi, Gi? Iniciou-se no dia 13 de fevereiro, tá? Tiveram 2 primeiras sessões, no qual o relator de um dos processos, que é o ministro Celso de Mello, já votou, né, e votou a favor da criminalização da homofobia. Até então, os 4 votos que, né, foram feitos, todos foram a favor da criminalização da homofobia. Então, o relator de um deles, o ministro Celso de Mello, usou de 2 sessões para julgamento, para voto, né, e aí, numa terceira sessão foi feita a discussão. Na 4ª apenas, o ministro Edson Fachin votou também a favor. E os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso votaram igualmente como eles, concordando aí com a criminalização, né? São quantos ministros? São 7, no caso, precisamos de 7 votos a favor aí. E até pelos discursos aí, se parece que vai ser assim aprovado como criminalização da homofobia para esses 2 processos que foram levados até lá, né? Agora, pessoal, o que está acontecendo, né? O que nós temos no Brasil hoje? Bom, se mata o alfabeto inteiro, o LGBT, né? Se mata assim e não tem previsão. Não tem previsão legal. Não tem previsão legal dos crimes. São crimes comuns, né? São tidos como crimes comuns. Para mim, são crimes de ódio. Isso não foi, como eu disse, não tem uma lei para essa criminalização. Para se criar um tipo penal, vou falar menos tecnicamente, para criar um crime, inventar um crime, é crime doloso com pena de 30 anos se você pisar numa flor, tá? Para criar, esse crime não existe no Código Penal. Para criar, a gente chama do tipo penal, para criar esse crime tem que ter uma lei. Tem que ter uma lei. Só a lei cria crimes, né? E é lei federal, lógico. Sim. É uma lei federal. Então não pode o Supremo Tribunal Federal, embora tenha uma veia legiferante, né? Como a gente fala, eles gostam, não é que gosta, né? Eu defendo o Supremo. Como isso aí, se não fosse
lei penal, tipo penal, eles até julgariam e criariam uma jurisprudência, uma súmula, recurso repetitivo e virava lei. Não é o caso. No caso penal não pode, tem que criar uma lei. Então, eles estão enquadrando esse crime, criminalização da homofobia, enquanto não surge uma lei como na lei de racismo. Na lei de racismo, pessoal, que segundo o ministro, acho que foi o Melo, o Melo, né? E o Fachin também. O Fachin também. Eles entendem assim, que se assemelha muito, né, os crimes. O crime racial é um crime de ódio. Sim. É um crime de ódio. Esses aqui também são. Como o feminicídio também é crime de ódio. Também é crime de ódio, né? Então, como o Supremo não pode criar uma jurisprudência assim, tipo, olha, passa a ser crime a homofobia e descrever esse tipo penal, esse crime, o parlamento vai ter que criar essa lei. Sim. Mas enquanto não cria, daqui uns 30 anos mais ou menos, eles devem criar, no nosso ritmo, eles vão julgar e vão enquadrar como pode, estão se virando para isso, né? Tem que dar um jeito. Eles vão enquadrar como crime, como crime racial, qual que é a lei mesmo, Gigi? Você tem aí? 7716 de 89. É uma lei de 89, essa crime de racismo, né? A lei do racismo, sim. Praticada, na verdade, bem pouco, sim, né? Sim. Mas é bom que se diga que é um crime inafiançável, imprescritível, segundo o texto constitucional, né? Então, por isso, se procurou colocar como enquadrar, né, na verdade, esses crimes de homofobia com a lei do racismo, um dado importante. A cada 16 horas morre ou se pratica um crime de homofobia no país. Ou seja, pelo menos de 1 a 2 vezes no dia alguém vai morrer aí vítima de homofobia. Às vezes são homossexuais, às vezes não. Às vezes as pessoas entendem que se trata de um homossexual porque está abraçado, e pode ser pai e filho, porque pode estar de mão dada e podem ser amigas, mas não importa. Importa aquilo que eu acho, importa aquilo que eu penso, e me importa que aquela diferença tem que ser erradicada, então eu mato. Aquela questão, a motivação é a mesma. Exatamente. Né? Esse é um conflito destrutivo, né, pessoal? É um conflito que não tem solução. Isso não tem solução. Como nós dizíamos, fazendo um gancho com o programa anterior, nós latente, dizíamos, né? O quê? Latente, destrutivo, já é destrutivo, e você ter... Só a lei resolve assim, tem que ter uma lei para a pessoa ser apenada dentro dessa lei, né? Para pagar. O que traz um agravante, né? Porque essas penas, esses crimes voltados para um grupo específico, eles têm um agravante, né? Que vai aí aumentar um pouco a pena. No Brasil, infelizmente, isso não resolve, né, Bruno? Infelizmente, punir não está resolvendo. Uma questão assim que vem até de estudos da área da psicologia. A punição, ela não vai extinguir nenhum comportamento. A punição por si só não vai extinguir. Infelizmente. O que precisa mesmo é uma questão de conscientização. E não é uma conscientização sobre aquele grupo ou aquele outro grupo. É uma questão assim, de você respeitar o próximo. Respeitar as escolhas do próximo. E isso é uma coisa que a gente também é bem atrasado. É uma questão de educação, né? Sim. As pessoas precisam ser educadas e instruídas a... Você precisa aceitar aquilo como uma coisa mais maravilhosa? Não, mas você precisa respeitar. Respeitar. As pessoas precisam viver num ambiente de respeito. Pessoal. Respeito. Não ter medo que você vai pegar um vírus e virar homossexual. Não ter medo que se seu filho ser ou ver... não confundir pedofilia com homossexualismo, com homossexualidade. Homossexualismo já não se usa mais. Não se usa, porque seria uma doença, e não é doença, né? Já foi... Quer dizer, nunca foi, mas foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, né? Saiu do catálogo de doenças. Então, é um conflito que nunca se vence, né? Nunca se vence. A população LGBT não tem como vencer isso, né? Então, o Estado tem que intervir, sim. Não tem jeito, e tem que punir, sim, com rigor.
com rigor. Não com cumprir 2 anos de cadeia e sair, né? Por bom comportamento, para ir voltar, matar os outros aí. Sim. Né? As pessoas aí, assim, indiscriminadamente. Uma Que coisa mais? boa de enquadrar isso, por enquanto, né, dentro da lei de racismo, é que não vai haver mais fiança para não tem isso, como fiança. acontece com É as mulheres, É um grande né, que diferencial, são né? espancadas e mortas, e aí os seus agressores pagam uma fiança e no dia seguinte estão na rua. Se né, não assassinos ainda, mas só agressores, eles voltam para terminar o serviço, tenho a certeza absoluta. Com certeza, com certeza. É isso por hoje. Você quer falar mais alguma coisa? Não, referente a isso, acho que dá pra gente encerrar. Respeito nesse carnaval, gente, por favor, respeito. O não é não, né? Respeito Sim. com as pessoas. Depois do não, Não é não é mesmo. não. Aproveita, Vale curte para a todos festa. isso, tá? Para O não todo é não mundo. para todos. Não para todos. Aquela questão que a sua festa não estraga a festa do outro. Muito bom carnaval. Vamos lá pro carnaval. Divirtam-se muito, muito, muito. Um abraço em todos. Beijos. E até a próxima, gente.